Nós agora vamos ouvir a palavra, o pastor Ivelton Nunes, pode chegar. Vamos receber com aplauso. Só 50 minutos, meu irmão. Sim, senhor. Bom dia, paz de Cristo. Que bênção estar aqui nesta manhã. Uma manhã tão abençoada no encerramento desta conferência, Alicerçados na Palavra. Nós, nesses 3 dias, crescemos muito aqui, ouvimos palavras de Deus, palavras maravilhosas. Deus usou seus filhos, os seus servos, e eu espero aqui, você interceda por mim, graças a Deus, que Deus também me use nesta manhã para falar contigo sobre a palavra de Deus. Minha gratidão aqui ao nosso pastor Silas Malafaia, pastora Elisete, pastor Silas Filho, pastora Raquel, pastor Odilton, pastor Ronaldo, a toda a liderança da EBP, melhor dizendo. Glória a Jesus. Também agradeço o meu pastor Henrique Bravo, ali, regional em São Paulo, que também está orando, intercedendo por nós, por este momento tão especial de estarmos aqui nesta manhã para falar da palavra de Deus. Eu agradeço a minha família que está comigo, sempre está comigo, minha esposa, minha filha, Deus abençoe. O pastor Eduardo lá de Sorocaba, que está conosco também. Irmãos, abra com excelência. Mas ele também não diz que é para servir apenas, ele diz servir uns aos outros. Então, nosso serviço é em prol de alguém. Ele diz aqui também sobre conforme o dom que recebeu. Cada um tem um dom dado por Deus. Você foi agraciado por Deus, por dons que Deus lhe entregou. E aqui ele fala também para que nós sejamos despenseiros. E essa é uma palavra muito importante, porque a palavra despenseiro desse texto é justamente a palavra da mordomia. É você ser um administrador, é você ser um mordomo daquilo que Deus te entregou. Então esse texto, ele é muito relevante, e eu vou discorrer aqui alguns pontos com vocês. E só para relembrar, nós somos a igreja da palavra, e nós somos fundamentados em 4 pilares, que são visão, unidade, autoridade e palavra de Deus. Eu quero aproveitar esse momento para fazer um link dos nossos 4 pilares com 4 pilares da mordomia cristã. Então eu quero aqui hoje abordar com vocês 4 pilares da mordomia cristã. Então, vou começar aqui primeiro com algumas definições, porque essa palavra mordomia, quando a gente olha o que é mordomia, é uma palavra um tanto complexa, porque você fala assim, mordomia, em português, para nós, ela pode significar outras coisas. Você olha mordomia, você brasileiro, eu brasileiro, nós pensamos assim, bom, é tirar vantagens. Mordomia é algo que não é exatamente o que nós pensamos do que vamos falar agora. Mas quando você olha para o grego, a palavra que está aqui, oikonomia, aí você vai falar assim, economia tem a ver com a mordomia? Sim, a administração dos recursos, a administração dos bens de uma casa, a administração daquilo que não é seu, que é de alguém, do seu Senhor. E aí você tem o mordomo. E na nossa função nós somos mordomos. Nós já aprendemos que mordomo é aquele que administra os bens do seu Senhor, aquele que está a cargo de uma função. E você tem aqui uma definição: mordomia é o ofício do mordomo, é o trabalho, o serviço do mordomo. Você vai lembrar de José, que ele recebeu um ofício. Ele era um escravo, ele era um servo, e como servo ele recebe uma incumbência de administrar os bens do seu senhor. José administrou muito bem, ao ponto que ele foi ali considerado. Quando esteve no cárcere também foi considerado, porque ele era um bom administrador daquilo que não era dele. Então aí, eu trouxe uma definição que está lá na Faculdade Vitória em Cristo, na apostila, do nosso reverendo pastor Ronaldo de Jesus. Ser mordomo não é gozar de mordomias, mas sim administrar com fidelidade os negócios do seu Senhor. Então se você está fazendo o curso da faculdade, lá na apostila do pastor Ronaldo, tem essa definição, e essa definição é importante para você pensar. O que pertence ao Senhor? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. O pastor já falou aqui sobre a questão dos recursos, mas o que é do Senhor? Salmo 24, versículo 1 diz, do Senhor é a terra. Em outra versão diz, ao Senhor pertence a terra,
a sua plenitude, e o mundo e tudo o que nele habita. Tudo pertence ao Senhor. Então essa definição, repita comigo: tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Esse é o princípio da mordomia cristã. Nada é nosso. Tudo pertence ao Senhor. Por isso, eu quero dizer para você que já que estamos falando de excelência, eu trouxe uma definição do que é excelência. Eu trouxe aqui a definição que é o seguinte: excelência não é fazer algo inédito, mas é fazer algo simples, de maneira extraordinária. E aí trouxe um exemplo para você olhar. Você olha para essa caneta aqui, ó, caneta Bic. Você acha de que ano que é essa caneta aqui? 2024. E essa aqui? De 1950. Está lá no Museu de Nova York. A caneta Bic de 1950 é idêntica, com pequenas modificações na tampinha, porque a tampinha agora é vazada, mas pequenos ajustes. O que eu quero dizer? Você pode usar algo simples, mas dê o seu melhor. Deus não quer que você seja alguém, uma pessoa que faça algo super relevante, ou talvez aquilo que seja extraordinário e inédito que ninguém nunca fez, mas faça o seu melhor. Faça algo para Deus, faça bem feito, porque se você fizer bem feito, Deus vai te recompensar. Dê o seu melhor, cumpra o seu propósito. Nosso pastor citou sobre as igrejas, não são igrejas de luxo, mas são funcionais, são relevantes para o propósito que nós precisamos. Então, você não precisa usar uma Montblanc, você pode usar uma caneta Bic, mas ela vai cumprir o seu propósito, que é escrever. Então, seja simples, seja uma pessoa direta, sirva ao Senhor, dê o seu melhor na área que Deus te chamou, seja aquele que Deus quer que você seja naquele momento. Então, deixa eu fazer outra pergunta: o que é servir? Estamos no ano de servir, há diversas definições, mas eu quero começar aqui com você, pelo menos mais 3 definições sobre serviço, porque há diversas formas de servir, mas eu vou destacar aqui, voltando um pouquinho para o original aqui, para o texto de Gênesis, capítulo 2, e eu quero dar uma ilustração para você. Servir, repita comigo: servir é trabalhar. Quando você vai no Gênesis 2, é a primeira vez que aparece a palavra avad, que é trabalhar, que é servir. Deus criou o homem para servir. Diz assim que Deus criou o jardim, colocou o homem para o cultivar, para o lavrar. A origem da palavra servo, eved, é justamente dessa palavra servir. Nós começamos trabalhando. O trabalho dignifica. O trabalho não é uma maldição, o trabalho é bênção. Você serve a Deus quando você está trabalhando, quando com seus recursos, naquilo que Deus te deu, nas habilidades que você tem, no seu trabalho, na sua profissão, você também serve a Deus. Você não serve só a Deus aqui na igreja, você também serve a Deus quando você está trabalhando. Então repita comigo: servir é trabalhar. E aí nós temos uma segunda definição: servir também é adorar. Repita comigo: servir é nós também servimos a Deus quando nós adoramos. E é interessante que a palavra trabalho e a palavra adoração são da mesma raiz, são interligadas. Você vai encontrar 124 vezes o termo adorar, avodá, que vem de aved, que vem da mesma palavra do trabalho. Ou seja, adorar e trabalhar estão relacionadas. Você adora a Deus quando você trabalha, você adora a Deus também quando você está adorando, se prostrando diante de Deus. A adoração também é. Olha que coisa interessante. Deus, quando chamou Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, Deus fala com Moisés, lá no monte, na sarça ardente. Naquele momento que Deus está falando com ele, acontece a seguinte situação. Deus fala assim: você vai tirar o meu povo do Egito e vai trazer eles a este monte para me servir. Não disse adorar, disse servir. Por mais de 7 vezes está escrito na Bíblia, no livro de Êxodo, que Deus disse assim, através de Moisés: deixe o meu povo ir, deixe o meu filho ir para me servir. O servir ali é sinônimo de adoração. Então você também adora a Deus quando você está servindo, quando você aqui é servo de Deus, você adora a Deus. O que Josué disse naquela passagem tão clássica de Josué 24:15, que a gente recitou aqui há alguns meses? Como que a gente disse? Eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Tomamos uma decisão. Eu e a minha casa seremos diferentes. Eu e minha casa, Josué dizia, vocês podem escolher quem vocês querem servir. Se os deuses da além do Eufrates, aquele a que os seus pais lá estavam adorando, mas tem uma coisa, eu e a minha casa, estou dando um exemplo, vamos servir ao Senhor. Então a segunda definição é, você pode também servir, é adorar. A terceira definição é ministrar. E eu trago uma figura do tabernáculo. Por que o tabernáculo? Porque Deus disse assim para aquela família de levitas. Cada uma das famílias tinha uma incumbência. Tinha a família de sacerdotes, tinha a família daqueles que eram os carregadores, aqueles que desmontavam, aqueles que cuidavam dos utensílios, aqueles que trabalhavam ali no templo. Então olha só, há um versículo aqui em Números 3:8 que está escrito assim: terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e cumprindo o seu dever para com os filhos de Israel, aonde? No ministrar, no tabernáculo. Talvez você esteja pensando, como é que eu posso servir? É só quem usa o microfone? Não. Enquanto você está ali vendo pessoas cuidando do estacionamento, eles estão ministrando no tabernáculo. Enquanto você vê pessoas limpando os banheiros, estão ministrando na casa de Deus. Enquanto você vê cada obreiro, cada pessoa aqui servindo, elas estão ministrando na casa de Deus. Você também é ministro do Senhor, você também serve ao Senhor, você também está servindo ao Mestre. Glória a Deus. Agora deixa eu entrar nos 4 pilares da mordomia. Até aqui a gente fez um pouquinho das definições do que é servir, do que é mordomia. Vamos falar um pouquinho do primeiro pilar. O primeiro pilar é a mordomia do templo. Templo aqui é templo do Espírito Santo. Eu e você, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que tem um texto aqui em Gênesis 1, 27 a 29, que diz assim: e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. O que eu quero chamar a sua atenção para esse texto, é que Deus já proveu tudo o que você precisa. Deus já te deu provisão. Você tem provisão de Deus. Deus, quando colocou o homem no jardim, quando criou o mundo, Ele deu todas as condições para que nós estivéssemos aqui. Ele diz assim, lá em Mateus, para nós não estarmos ansiosos por coisa alguma. Por quê? Se Deus alimenta as aves do céu, não vai Deus cuidar de você? Diz o texto, vós valeis muito mais do que um pássaro. Hoje em dia, estão mudando a coisa. Os animais parecem estar valendo mais que o ser humano, mas na perspectiva divina, você tem valor. Deus vai cuidar de você, Deus vai trazer provisão na sua casa, Deus vai trazer provisão na sua vida, Deus vai cuidar de você. Ele deu a provisão. Mas eu quero chamar a atenção para um outro aspecto do corpo. Você cuida do seu corpo na questão da alimentação, é importante. A questão da alimentação ajuda você a cuidar do seu corpo. Mas vou chamar sua atenção para uma questão complexa, que é essa daqui. Meu corpo, minhas regras? Eu estou fazendo uma pergunta, é um slogan de um movimento que tem por aí. Esse movimento, com esse símbolo, está aí dizendo para as mulheres que elas mandam no seu corpo, que elas fazem o que quiserem, que elas podem tomar a decisão de tirar uma vida que está no seu ventre, que elas podem fazer o que quiserem com o seu corpo, mas na mordomia cristã não é assim. Não é assim que a palavra de Deus me ensina. Deixa eu te mostrar o que diz a palavra de Deus. Diz assim, 1 Coríntios 6, dos 18 ao 20, está escrito: fujam da imoralidade sexual, nenhum outro pecado afeta o corpo como este, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus? Preste atenção nessa parte que está em azul. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. Aleluia. O que eu quero dizer para você? O corpo não pertence a você. Foi Deus quem te deu. Foi Deus quem te deu. Você tem que cuidar porque você é templo do Espírito Santo. Você não faz o que você quer com seu corpo. Você é templo do Espírito Santo. Você precisa cuidar também da mordomia do templo. Você foi chamado por Deus. Você foi escolhido por Deus. Você precisa fazer isso. Você tem que cuidar do seu corpo. Outro texto que eu quero chamar a sua atenção.
Olha o destaque de Paulo dizendo aos presbíteros de Éfeso. Atos 20, versículo 28, diz assim: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem a igreja comprada com seu próprio sangue. A igreja comprada pelo sangue de Jesus. Agora, ele colocou mordomos para administrar a igreja de Jesus. E o que o mordomo tem que fazer? Está escrito aqui no texto. Vocês obreiros, o apóstolo Paulo chama os obreiros e fala assim: obreiros da casa do Senhor, cuidem de si mesmos, cuide da sua saúde, tanto física como intelectual, como também espiritual. Cuide do seu corpo, do seu ser, cuide da sua vida primeiro. Porque se um pastor está doente, como ele cuida da igreja de Deus? Se ele está com situações, com problemas, como ele pode cuidar? Então, o que vai acontecer? Se ele não tem condições físicas para fazê-lo, como fará? Então, cuidem de si mesmos em todos os aspectos. Aqui o apóstolo Paulo fala: depois virão pessoas para tentarem destruir a igreja, mas tem cuidado, diz Paulo a Timóteo, de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Então, Timóteo, você também precisa perseverar. Você tem que cuidar de si mesmo. Às vezes a gente está acostumado a cuidar das pessoas, só dos outros, e esquece do cuidado próprio, esquece de se alimentar, esquece de cuidar do seu tempo com Deus, esquece de cuidar da parte que é importante. Você precisa estar bem com Deus para poder atender os demais. Então, nós precisamos fazer isso. Apóstolo Paulo também vai continuar falando sobre temas como, por exemplo, não deixem que o pecado aqui reine sobre o vosso corpo. Ele está falando sobre a santificação. O cuidado com o corpo não é somente na questão estética, mas na questão espiritual. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, portanto, o pecado não pode dominar a nossa vida. Ele também destaca aqui que nenhuma parte do seu corpo se torna instrumento do mal, do pecado. Você não obedece mais o pecado, você obedece a Deus. Nós somos resgatados por Deus. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a gente aqui vai apresentar o nosso corpo para Deus. O seu corpo, a mordomia do templo, você também precisa cuidar. Agora, outro destaque que Paulo dá, quando ele está preso, ele fala uma coisa gloriosa: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Seja vivendo, seja morrendo, o meu viver é Cristo. Então não importa, o meu corpo também glorifica a Deus. Então saiba que o seu corpo, você precisa cuidar dele. Você precisa cuidar da mordomia do templo. Agora a segunda mordomia é a mordomia do tempo. Mordomia do templo, mordomia do tempo. Então repita comigo: mordomia do tempo. O tempo também é algo precioso. O dia de hoje se chama presente. Deus te deu um presente. A cada dia que você acorda, que você está aqui, você está recebendo um presente da parte de Deus. Você precisa administrar esse tempo. E graças a Deus que você veio agora de manhã adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar ao Senhor. Ainda bem que você veio aqui, porque aí está escrito no texto de Eclesiastes 3:1: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Você vai cumprir o seu propósito. Você está aqui por um objetivo e você foi chamado por Deus. Deus te deu dons para você fazer isso. E eu quero chamar a sua atenção que sempre a gente diz sobre duas palavras: o cronos, o cronológico, aquilo que você pode controlar, aquilo que você tem que administrar. O cronológico é aquilo que está no seu controle. Você precisa organizar a sua agenda, cuidar do seu tempo. Mas também tem uma outra questão, que é o Kairos, que a gente sempre diz: Kairos é o tempo de Deus, mas também é o tempo da oportunidade. Nós precisamos aprender a identificar as oportunidades, porque a oportunidade aparece e você talvez não esteja aproveitando, talvez você tenha deixado passar. Então você tem que aproveitar tanto o cronos, que você pode controlar, quanto as oportunidades. Quando elas surgirem, você precisa agarrar essas oportunidades. Não deixa passar a oportunidade que Deus te dá. Deus é fiel.
E aí eu tenho uma expressão aqui que é: pare de gastar tempo, não desperdice o seu tempo. E aí, olha só o que está escrito no texto de 2 Timóteo 2,16: evitem as conversas inúteis, profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Não perca tempo falando coisa que não deve. Não perca tempo com conversa inútil. Isso tudo é perder tempo. Então Deus está dizendo para a gente: administremos o nosso tempo. Olha outra coisa que a gente não pode fazer no nosso tempo: sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Olha, não fica queixando do irmão. Aliás, vamos servir uns aos outros. Vamos servir uns aos outros, e aí a gente deixa de perder tempo com essas coisas. Também Paulo dizia aqui, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, apenas aquilo que vai trazer edificação, aquilo que for útil, aquilo que vai produzir um efeito especial. Não perca tempo com conversa furada. Vamos fazer as coisas de Deus. E agora eu quero dar aqui umas dicas para a gente. Vamos refletir sobre algumas dicas: como otimizar o nosso tempo, como melhorar o nosso tempo. Algumas coisas práticas que a gente pode tirar para a nossa vida. Primeira, liste as suas prioridades. Não pense que você vai conseguir fazer tudo. Liste o que é mais importante. E aí tem um texto maravilhoso. Qual que é o texto? Texto de Mateus, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você tem a oportunidade de aproveitar o seu tempo, listar as suas prioridades, mas não deixe de colocar a Deus como primeiro lugar. Eu gosto de uma frase que eu aprendi uma vez: encontre-se com o Senhor logo nas primeiras horas do dia, para você não ter que ficar lutando com o diabo o resto do seu dia. Já comece o seu dia no seu devocional, já comece o seu dia com Deus, já comece o seu dia orando, já comece o seu dia com a palavra, já comece o seu dia com Deus, e Deus estará com você todo dia. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor, bendito é o Senhor Jesus. Outra opção que eu quero dar para você aqui: descarte as futilidades. Interessante que o texto de Eclesiastes diz assim: vaidades de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes vai dizer essa palavra vaidade, aquilo que é vão, aquilo que é fútil, aquilo que é passageiro, aquilo que não tem valor. Olha, vaidades de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Toma cuidado com aquilo que é fútil, aquilo que não agrega a sua vida. Descarta isso, tira de lado, joga fora, porque isso não vai te ajudar, não vai ajudar. Então, vamos para um terceiro conselho. Primeiro, aqui invista em algo que seja produtivo. Pensa do seu tempo, faz uma análise: o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso para ser mais produtivo? O que eu posso fazer para melhorar? Ontem, inclusive, numa das questões à tarde, sobre o que era a mordomia, como melhorar a nossa mordomia, uma das perguntas foi essa, e a resposta foi: invista. Se você quer pregar, então leia mais a palavra, busque mais conhecimento. Se você canta, vai estudar canto. Se você vai se preparar, vai fazer os exercícios, faça aquilo que vai afiar a ferramenta. Então você precisa melhorar aquilo que Deus te deu. Eu tenho o dom, não preciso fazer mais nada. Não, dê o seu melhor. Para Deus você investe naquilo que é produtivo, aquilo que pode agregar à sua vida. Outra questão: as pessoas às vezes estão atarefadas, não conseguem sair do lugar porque não delegam responsabilidades. Há um texto maravilhoso em que o sogro de Moisés chega para ele e diz assim: Moisés, o que é isso que você está fazendo com o povo, Moisés? Olha aí, o povo fica de manhã até a tarde. Escolha homens, coloque homens fiéis para te ajudar nessa tarefa. Aquilo que for mais relevante, difícil, que tragam a ti. Mas não faça isso, Moisés, não fique você querendo carregar todo mundo nas costas. Tanto você não vai conseguir, quanto você vai cansar o povo. Então, aprenda a delegar responsabilidades. Então Deus te colocou como administrador. Administrador não precisa fazer tudo sozinho. Ele tem subordinados, ele tem servos e conservos. Há uma passagem linda no Evangelho, que o Senhor, ele tinha os servos, os conservos, e o Senhor foi para uma ceia, e demorou e tardou,
E ele deixou seus conservos. E tinha alguns que sabiam a vontade do seu senhor e outros que não sabiam a vontade do seu senhor. Então nós precisamos conhecer a vontade do Senhor, delegar responsabilidades, transferir o conhecimento, passar responsabilidades para as pessoas. Outro conselho, não deixe para amanhã, faça hoje. Se Deus te dá a oportunidade de resolver as coisas, resolva hoje. Outros vão usar aquela palavra difícil, eu evito para não travar aqui, né? Procrastinação. Mas, olha aí, você não pode adiar as coisas, faça o que você tem que fazer hoje. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Você precisa ser um bom mordomo do tempo. Outra questão importante, cultive a sua pontualidade. Irmãos, nós brasileiros somos um povo abençoado, mas na questão de horário, culturalmente a gente tem uma tendência de não cumprir os horários. Seja reunião, eu trabalho numa empresa britânica, imagina como é que é para mim, brasileiro, pessoal da América Latina, em geral, quer chegar atrasado, mas se você chegar depois, ou chegar no horário, você já está atrasado, no mínimo 5 antes, vai começar um call, uma reunião, uma chamada, você tem que entrar no horário, pelo menos 5 minutos antes, seja pontual, alguma coisa pode não dar certo, chegue antes nos seus compromissos, mantenha, cultive a pontualidade, você respeita as pessoas que estão naquela reunião, você vai demonstrar respeito para aquela pessoa que está te aguardando, então respeite, cultive a pontualidade, e há um texto para isso, importante, Romanos 12:11, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Deus nos chamou para ser zelosos, o povo de Deus é um povo especial, zeloso de boas obras. Deus falou que você é zeloso, você é uma pessoa cuidadosa, nós somos e nós precisamos melhorar na nossa mordomia. E em último lugar, com relação à mordomia do tempo, aproveite as suas oportunidades. Você viu a porta aberta, entre. A porta se abriu, Deus abriu para você, então entre nessa porta. A porta não abriu para o outro, ela abriu para você. Quando Deus abrir a porta, entre pela porta. Não diga não, diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diga você: envia-me, Senhor. Aleluia. Aproveite as oportunidades. E há um texto lindo de Efésios 5, versículos 15 e 16, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Surgiu uma oportunidade para pregar, prega o Evangelho. Surgiu uma oportunidade, crie essa oportunidade, aproveite ao máximo cada oportunidade. Deus é fiel e vai te usar poderosamente. Graças a Deus. Vamos para a terceira mordomia. Nós falamos sobre a mordomia do templo, depois a mordomia do tempo, e agora a mordomia do tesouro. Então vamos lá, todos com T, tá bom? Vou até já dar um spoiler. Todas com T: tempo, templo, tempo e tesouro. Do tesouro, eu não preciso falar muito, porque nós aqui somos muito instruídos, mas eu quero compartilhar alguns pensamentos com vocês. Eu consegui um infográfico interessante, que está inclusive na Fábrica EBD. Então nós temos um portal que nós produzimos conteúdo para a educação cristã. Esse evento de mordomia cristã, do Alicerçados na Palavra, com relação à Escola da Palavra, é importante. 2.350 versículos falando sobre as questões de finanças. Do Sermão do Monte, que tem 109 versículos, 49 vão falar sobre os cuidados com a vida, com as questões que podem estar relacionadas à questão financeira. De 49 parábolas que encontramos nas Escrituras, não são todas de Jesus são aproximadamente 42, mas existem parábolas inclusive no Antigo Testamento. Parábola não era algo exclusivo de Cristo, Cristo usou as parábolas em seus ensinos, porém não são exclusividades de Jesus. Também havia parábolas na Antiga Aliança, e dessas daí, das 49, 22, elas vão tocar em alguma questão de administração. Ou seja, se você for falar de dinheiro, a Bíblia tem muito conteúdo para falar sobre dinheiro.
sobre a questão das finanças. A Bíblia não deixou o seu povo, vamos dizer assim, ignorante quanto a isso, de forma alguma. E aí eu gosto desse texto de Deuteronômio, que está escrito assim, Deuteronômio 8, 17 e 18. Portanto, não pensem a minha força e o meu poder do braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhe dá forças para conseguir riquezas, para confirmar a aliança que sob juramento prometeu aos seus pais, como vocês se vê hoje, como nesse dia se vê. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando assim, não é você que acha que você ganha, o dinheiro é meu. Não, 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 preste atenção. Foi Deus quem te deu condições de você adquirir riquezas. Foi Deus quem te deu saúde, foi Deus quem te deu o emprego, foi Deus quem abriu a porta, foi Deus quem te deu a habilidade, foi Deus quem te deu, tudo é do Senhor, aleluia, foi Ele quem te deu. E o nosso pastor aqui na oração citou esse texto, também maravilhoso, que eu gosto muito, texto de Davi, porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Irmãos, foi uma coisa linda o que Davi fez. Davi não pôde construir, mas tudo que ele pôde fazer ao seu alcance, ele juntou recurso, ele organizou, ele fez a planta, ele entregou na mão de Salomão tudo pronto, falou, filho, você vai executar. Tudo que ele podia fazer, aquilo estava ao seu alcance, ele fez. E ele está dizendo assim, ó, não fui eu que fiz. Eu só posso dar porque Deus me deu, porque tudo é do Senhor. Por isso a gente precisa administrar os recursos que Deus nos dá. Olha o que o povo diz aqui também. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. E aí eu vou destacar aqui algumas questões importantes sobre o dízimo. O dízimo que tem relação com a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E deixa eu aproveitar, só destacar aqui, que ele foi praticado na lei. Está aqui o texto de Gênesis 14, 20. Abraão deu o dízimo de tudo, debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. Uma coisa que as pessoas dizem por aí é o seguinte, dízimo só se pode dar para sacerdote. Uma conversa furada que rola aí na rede. Dízimo só se entrega a sacerdote. Tá, se é assim a regra, então vamos analisar as escrituras. Para quem foi que Abraão entregou o dízimo? Foi para o sacerdote? Tá bom, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo, praticado na lei. Era só no Levítico? Não, não era só no Levítico, porque Melquisedeque também era sacerdote. No sacerdócio levítico também foi praticado o dízimo. Números 18, Deuteronômio 14, Levítico 27. Mas também foi praticado hoje, ou é praticado hoje, em qual sacerdócio? No sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em Hebreus está escrito que Jesus é sacerdote, é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Logo, se ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, logo a gente dá o dízimo também sobre o sacerdócio de Cristo ainda hoje. Porque Cristo continua sendo o nosso Senhor. De quem Cristo é Senhor? Aleluia. Cristo é o seu Senhor, Cristo é o nosso Senhor, graças a Deus. Então você também faz hoje. Aí nós temos as divisões da Bíblia. E é interessante quando a gente fala Pentateuco, os livros históricos. Então na teologia a gente divide sobre categoria. A biblioteca da Bíblia está dividida por categorias. E aí o dízimo é explicado e é recomendado em todas as divisões. No Pentateuco, nos históricos, nos poéticos, nos proféticos, nos evangelhos e nas epístolas. Então, se você quer falar de dízimo, tem assunto para falar, e você e eu precisamos ser fiéis no dízimo e nas ofertas. Mas alguém vai dizer, mas não tem dízimo no Novo Testamento? Meu Deus, não lê Bíblia mesmo, né? Porque, olha o texto, nós temos aqui pelo menos 9 passagens bíblicas do Novo Testamento, onde a palavra decatô, que é a palavra dízimo, não é outra palavra. Há vários outros textos que podemos usar para falar de dízimo, que não aparece a palavra dízimo, que são correlatas ao tema. Mas, apesar disso, a palavra está no Novo Testamento, está em todos esses textos. Inclusive, os fariseus davam dízimo da hortelã, do endro, do cominho, de todos estes.
Mas Jesus disse: vocês precisam praticar misericórdia, o amor, a justiça, mas não esqueçam do dízimo. O dízimo não foi negligenciado por Jesus. E uma questão importante que eu quero mostrar para você nesse texto de Malaquias 3:10. Parece que a gente decorou já o texto. Trazei todos os dízimos aonde? A casa do? Deixa eu mostrar uma coisa para você, a título de curiosidade. Esse templo é chamado de Templo de Salomão. Ou melhor, não apareceu. Vamos lá. Aqui. Templo de Salomão. Se você observar essa parte quase toda que você vê em amarelo, isso aí é ouro. Isso faz parte da oferta que Davi reservou. Isso faz parte, apesar do templo ser chamado Templo de Salomão, quem proveu os recursos, quem buscou os recursos, quem fez aquela questão na negociação, praticamente foi Davi. Mas olha uma questão importante. Tudo isso foi feito, Salomão pôde executar por causa disso aqui. Deixa eu te mostrar isso aqui. Observe que aqui você tem a descrição de cada trecho do templo, mas eu quero destacar o número 12. Leia comigo, o que está escrito no número 12? Casa do tesouro. Trazei todos os dízimos aonde? Você não manda o seu dízimo para a missão da África, para o dízimo para a missão não sei da onde, para o dízimo para isso, para aquele outro propósito. Eu vou administrar o meu dízimo. Deus não mandou você administrar o seu dízimo. Ele disse: trazei todos os dízimos aonde? Para que haja mantimento na minha casa. Ele está falando: traga a casa do tesouro. E a título de curiosidade, tinha 3 andares no templo de Salomão. A tesouraria, a casa do tesouro, tinha 3 andares. No andar de baixo eles estão mantendo provisões, e nos outros andares as provisões em ouro, em objetos que são relevantes. Você traz a casa do tesouro. É aqui que você traz o dízimo. Você traz o dízimo na igreja que você congrega. Eu sei que você já é instruído quanto a isso, mas eu preciso destacar nessa questão de como funcionava a antiga aliança e mostrar para você que eu e você somos administradores. O pastor Silas falou sobre dar dízimo desde os 8 anos de idade. Minha mãe, eu aceitei a Cristo com 12 anos. Minha mãe já colocou na minha cabeça: filho, você precisa dar o dízimo. Eu comecei a trabalhar vendendo cachorro quente, e minha mãe fez e falou comigo: você precisa dar o dízimo. Eu não tinha nem aceitado Jesus ainda, mas minha mãe falou: você precisa dar o dízimo. Ela era nova convertida, ela aprendeu que tinha que fazer isso. E eu vou te dizer que Deus me abençoou. Graças a Deus, eu aprendi essa lição desde cedo e tenho sido fiel a Jesus nesta parte, e graças a Deus, não me arrependo, e só posso dizer que a boa mão de Deus está sobre a minha casa, sobre a minha família, amém? Glória a Jesus por isso. Então você traz o dízimo aonde? A casa do tesouro. Você precisa administrar os recursos. Então, mordomia do templo, mordomia do tempo e mordomia do tesouro. Agora vamos à mordomia do talento. Não é aquele talento ali não, tá bom? Ali é só uma ilustração. Não enterre o seu talento, né? Porque a palavra talento sofreu alterações ao longo da história. A palavra talento era uma unidade de medida. A palavra talento naquela época era usada como unidade de peso. Você pesava o talento. Mas ao longo do tempo, a palavra talento foi sofrendo alterações, o significado foi sofrendo alterações, chegou a significar dons e talentos, e aí hoje as pessoas consideram talento como algo secular. Houve uma época na Idade Média que talento era algo que era exclusivo, porque foi Deus quem deu, e se Deus que deu, logo é religioso e é sagrado. Mas hoje, com o humanismo, já se tenta distorcer um pouquinho da palavra talento. Mas eu quero aqui resumir um pouquinho do que já foi falado na conferência: dons naturais, dons espirituais e dons ministeriais. Nós temos a questão dos dons naturais. Você desenvolve, você nasce com eles, você aprende a cantar, você aprende a falar, você tem habilidades naturais, que alguns chamarão de talentos. Mas todo talento, seja ele natural, espiritual ou ministerial, eles vêm de Deus, porque tudo pertence a Deus. Mas aqueles que nós podemos chamar de naturais, o pecador pode desenvolvê-lo.
Uma pessoa que não crê em Deus pode desenvolvê-lo. Mas quando a gente fala de dons espirituais, a pessoa precisa ter o Espírito Santo. Quando se fala sobre os dons ministeriais, ele precisa do Espírito Santo. Então, para exercer o ministério do Senhor, você precisa disso. E aí eu trouxe aqui um mapa mental para você observar um pouquinho. Os naturais, a gente já sabe, dons naturais, habilidades que Deus te dá, glória a Deus, desenvolva para a glória de Deus. Mas deixa eu destacar para você os espirituais e os ministeriais. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 7, nós temos os espirituais. Lá em Efésios e também em Pedro, nós temos no texto que lemos, os ministeriais. Deixa eu mostrar para você que os dons espirituais são subdivididos em dons de revelação, dons de poder e dons de elocução, ou seja, da fala, aquilo que nós pronunciamos, declaramos. Dentro dos ministeriais nós temos os dons de liderança e temos os dons do serviço, são de maravilhas. Para os dons de elocução você tem a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Para os dons ministeriais você tem os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E eu gosto de uma ilustração quando eu falo sobre esse tema, porque, olha só, os apóstolos são aqueles com a mão, aqueles que põem a mão no arado, ministeriais, para fazer o trabalho do Senhor, para servir. Então você tem os apóstolos que interagem com todos os dedos, aqui não são cargos, aqui são dons. Há pessoas que têm dons, diferentemente de cargos e posições que ocupam. O profeta, assim diz o Senhor, então você tem o dedo indicador. O dedo maior da mão, nós temos aqui o evangelista, aquele que se destaca, que busca pessoas, que vai buscar o pecador, que tem o dom da palavra para alcançar pessoas. Você tem aqui o dedo da aliança, o pastor casado com a igreja, a pessoa que tem compromisso, que apacenta, que cuida. E você tem o menor dedo da mão, que é o mestre, que tira o cisco do olho, que dá uma cutucada no seu ouvido, às vezes, para tirar um comichão, para tirar a coceira do ouvido, para ver se você escuta um pouquinho melhor. Mas Deus usa os 5 dons em operação na sua igreja. E os dons de serviço, que são diversos. Nos textos de Corinto e Romanos, vamos encontrar o dom de servir, o dom de ensinar, o de exortar, o de contribuir, o de misericórdia e tantos outros dons de serviço. Todos são dons ministeriais focados no serviço da obra de Deus. Essa é uma forma de classificar os dons que nós encontramos na Bíblia. Mas saiba de uma coisa, talvez você não esteja vendo ou não consiga estar lendo ali cada um desses dons, e você fala assim, mas eu não me encontrei aí ainda. Mas uma coisa nós já aprendemos nessa conferência, todo mundo aqui tem um dom de Deus. Todo mundo recebeu algo de Deus. Você tem um dom, você pode não saber qual é, mas você tem. Você precisa descobrir para servir melhor o reino de Deus. Você pode não ser apóstolo, você pode não ser profeta, mas você é instrumento de Deus. Aleluia. E deixa eu mostrar essa ilustração também. Importante. Os apóstolos, todos os dons são dados pelo Espírito, mas os apóstolos eles leem e ensinam e planejam como vão ampliar a igreja de Deus. Como vão plantar igrejas. Os apóstolos são os enviados, aqueles que vão à obra e que sabem como expandir o reino através do seu dom. Aí você tem os evangelistas que buscam as pedras brutas e trazem para a igreja. Evangelizou, trouxe aqui, graças a Deus, aceitou a Cristo. Pessoas que têm um dom natural, ao melhor, espiritual, que têm aquela capacidade de trazer muitas pessoas à casa de Deus. Só que quando ele chega aqui, ele precisa ser ensinado, ele é uma pedra bruta. E aí entram os mestres para ensinar a palavra, para orientá-lo, para lapidar essas pedras por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus que é viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, essa palavra vai, entra e começa a produzir a mudança. E aí você tem os profetas que estão sempre encorajando. Por que vocês pararam a obra? Vamos para cima, se levanta. Porque estás prostrado, e Deus está usando os profetas. E aí você tem ali os pastores que depois que as pessoas estão lapidadas pela palavra, elas vão começar a encaixar cada um no seu devido lugar, começar a enxergar na igreja
os dons que Deus distribuiu e olhar e falar assim: esse aqui encaixa aqui, Deus me revelou esse aqui, Deus me revelou aquela ali, e você vai colocando cada um no seu devido lugar, e a construção, o edifício, a obra de Deus vai crescendo, vai aumentando, porque Deus usa cada um na sua função. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Assim a gente passa pelos 4 pilares da mordomia. E eu quero que você repita comigo: templo, tempo. Mais uma vez. Todos estes nós precisamos administrar. E aí eu tenho um texto para encerrar aqui, caminhar para o encerramento, que é esse aqui. Romanos 14, 10 a 12. Diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito que pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos dar conta de tudo que fizemos diante de Deus. Como administramos os dons que recebemos, chegaremos diante do Senhor. E há um hino antigo da harpa cristã que dizia: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus, ou diante de Jesus, eu me apresentar, eu me encontrar? Os dias passaram, e aí, o que eu posso apresentar diante de Deus? E há uma frase muito interessante do nosso pastor, no curso Liderança Extraordinária, que diz assim: por muitos anos Josué, ele foi chamado servidor, servo de Moisés. Josué 1, versículo 1. Só no fim da vida, da sua caminhada, lá no final de Josué 24, versículo 28, ele é chamado agora de servo do Senhor. Moisés era o servo de Deus, Josué, servidor de Moisés. Quem você está servindo? Servir uns aos outros, conforme o dom que Deus deu. Está escrito lá em Pedro, servir uns aos outros. A quem você está servindo? Josué foi reconhecido como servo do Senhor, e não há título melhor que a gente possa ter na nossa vida do que ser chamado servo do Senhor. A palavra Senhor, o tetragrama divino, aparece mais de 6.000 vezes na Bíblia. Mais de 6.000 vezes, mas na nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, foi traduzida como Senhor em letra maiúscula. Quando o judeu olha para o nome divino, quando ele ia ler o texto, ele dizia assim: Adonai. Ele dizia Senhor. Adonai não é apenas Senhor, ele é meu Senhor. Adon é Senhor, Adonai é meu Senhor. Por muito tempo Jacó não tinha, era o Deus de Abraão, era o Deus do meu pai Isaque, mas ele um dia disse lá em Betel, que ele teria, se Deus fosse com ele, o trouxesse de volta, Deus também seria o seu Deus. E eu quero falar para você que Deus quer ser o seu Deus, Ele quer ser o seu Senhor, não é o Senhor da sua avó, não é o Senhor do seu pai, Ele quer ser o seu Senhor, Ele quer ser o meu Senhor. Essa é a melhor coisa que tem. E lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, está escrito assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quantas vezes a gente destaca apenas o aspecto de Jesus como Salvador, e Ele realmente é Salvador, mas além de ser Salvador, daquele que pode te trazer as bênçãos, Ele também é o seu Senhor. Se Ele é o seu Senhor, Ele manda e você obedece. Se Ele é o meu Senhor, Ele fala e eu obedeço. Se Ele é o meu Senhor, Ele está no comando da minha vida. Aleluia. Eu quero pedir que a igreja coloque-se de pé, por gentileza. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você ainda não tenha Jesus como seu Senhor.
E eu quero falar com duas classes de pessoas nessa manhã. Você ouviu sobre a mordomia do templo, do tempo, do tesouro e do talento. Deus deu talentos para cada um de nós. Mas eu quero aqui fazer um convite muito, muito especial. Eu acredito que a maioria que está aqui já serve ao Senhor, já tem Deus como seu Senhor, já entendeu sobre a administração, sobre o que precisa fazer, o que é, a responsabilidade que nós temos diante de Deus, que é cuidar daquilo que Deus nos deu. Mas eu quero perguntar se aqui entre nós há alguém que já serviu ao Senhor, mas que por algum motivo se afastou da casa do Senhor. E por algum motivo você não está mais servindo como deveria. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Quero convidar você para entregar a sua vida a Jesus, a reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que vai cuidar da sua vida, como aquele que vai distribuir dons e talentos para você exercer e administrar no seu reino. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que um dia esteve servindo, adorando, ministrando, fazendo algo para Deus, e que no meio da caminhada você deixou? Há alguém aqui que nunca veio à igreja do Senhor Jesus, é a primeira vez, e que você está chegando hoje e quer entregar a sua vida a Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Porque eu entreguei a minha vida para Jesus com 12 anos e não me arrependo, porque Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Ele não é só o Deus da minha mãe. Por algum tempo Ele foi só o Deus da minha mãe, mas depois Ele passou a ser o meu Deus. Ele entrou no meu coração. Há alguém aqui nessa manhã? Hoje é a oportunidade, lembra que eu falei? Aproveite as oportunidades. Agora é a oportunidade. Hoje é o dia. Hoje é a oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus. Há alguém? Dê um sinal com a sua mão para eu ver. Todos já têm o Senhor Jesus como seu Salvador? Amém. Que Deus abençoe, que Deus em Cristo abençoe a sua igreja. Eu não posso te dar outra oportunidade, mas o Senhor, Ele sabe, a oportunidade dele é hoje. Glória a Jesus. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Louve ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem aqui 2 livros aqui do amado irmão, o Discipulado a partir do Sermão do Monte e Apocalipse, a fonte de medo ou esperança. Interessantíssimo. Estão aí fora? Está aí fora? Então, se você quiser adquirir, eu tenho certeza que vai te abençoar, para você ter o conhecimento